Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Terceira Mensagem Angélica e a Ira de Deus. Neste tema será visto como Deus executa os seus juízos. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. A verdade que salva. Na lição passada, estudamos uma parte da terceira mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que a marca da besta consiste na tentativa de levar o crente à obediência de uma ordenança do papado que é contrária à lei de Deus. Na atualidade, são muitos os que não sabem que estão a praticar um ato de desobediência com aparência de fidelidade. A Bíblia afirma que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas no momento que são alcançados pela verdade, Ele espera da pessoa uma resposta de arrependimento seguida da obediência à sua palavra. Este assunto é muito sério, pois no panorama do grande conflito entre o bem e o mal, o ser enganado ou então optar por um lado que no fim deixará o crente contra Deus, ainda que pense que o está servindo, poderá ter a mais séria consequência, a perda da vida eterna. Veja, por exemplo, as palavras que Jesus proferiu aos escribas e fariseus que pensavam estar de maneira legítima lutando pela causa de Deus. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, por que vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, por que vocês devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, por que vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês? Logo, quando o assunto é a vida eterna, temos que ter certeza de que aquilo que colocamos à fé realmente seja a verdade que salva, pois, se não for, estamos enganados, enganando e perdendo tudo nesta vida e na vida vindoura. O caráter de Deus. Falar sobre a ira divina é algo que merece certo cuidado, pois deverá estar equilibrado com aquilo que a Bíblia menciona sobre o amor de Deus para conosco. Veja, por exemplo, alguns versos explícitos sobre o caráter de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se! Convertam-se dos seus maus caminhos! Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Note que a Bíblia afirma que Deus é amor, que os seus pensamentos para conosco são de paz e não de mal, e que ele não tem prazer na morte do ímpio. No entanto, ela também afirma que Deus, em sua justiça, não permitirá que aqueles que praticam o pecado, que é a transgressão consciente da sua lei, fiquem impunes. Agora, no que consiste a ira de Deus? Veja no próximo verso alguns exemplos de como isso aconteceu no passado. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e ficará irado como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar a sua tarefa estranha.
Essa tarefa, ou obra estranha de Deus, consiste na sua intervenção para tirar a vida dos homens que ele criou, como aconteceu no Monte Perazim, quando Deus saiu à frente de Davi para atacar o exército dos filisteus, e no Vale de Gibeão, onde Josué, com o auxílio divino, derrotou os 5 reis dos amorreus. É uma obra que não diz respeito aos interesses divinos, afinal, ele é o criador da vida. No entanto, Deus a executa dentro de seus princípios de justiça e misericórdia. A ira de Deus na antiguidade. É importante diferenciar na Bíblia que a ira de Deus acontece de 2 maneiras: direta, quando aplicada por ele mesmo, e indireta, quando Deus permite que um povo destrua o outro por meio da guerra. Alguns exemplos da ira de Deus direta são o dilúvio nos dias de Noé e a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Veja agora alguns casos que apresentam a ira de Deus de maneira indireta. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra, façam com ela o que ela fez com os outros. Porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Note que Jeremias profetizou que seria Deus quem iria castigar a cidade da Babilônia. Mas o que aconteceu de fato? De fato, a cidade foi tomada pelo consórcio medo-persa. Logo, não foi Deus quem destruiu os babilônios. Veja agora outro caso. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra, e ira, contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Em seus dias, Jesus profetizou que Jerusalém seria destruída. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Veja a seguir o que falou o general romano após essa grande conquista. Tito entrou na cidade e admirou, entre outras coisas, as fortificações, contemplando com assombro a potência e a força das torres, bem como sua beleza. Os tiranos, por fim, foram bastante imprudentes em abandoná-las. Bem parecia que Deus combatia por nós, ele expulsou os judeus destas torres, pois não há forças humanas, nem máquinas capazes de expugná-las. Veja que o general Tito, por um momento, atribuiu que era o próprio Deus quem combatia pelos romanos. Note que não era um capricho divino ver a cidade de Jerusalém destruída e seus habitantes mortos ou condenados à escravidão. Isso aconteceu porque o seu povo se entregou de tal maneira ao pecado que o Espírito Santo foi retirado deles, deixando-os colherem as consequências da sua rebelião, sendo dominados e controlados pelo arqui-inimigo de Deus, Satanás. Logo, a ira de Deus não é meramente declarada contra os homens devido aos pecados que cometeram, mas por preferirem continuar num estado de resistência e, embora tenham luz e conhecimento, repetem seus pecados do passado. Se arrependidos, seriam perdoados, mas se isso não acontece, Deus permite que sejam controlados por Satanás, e ele os domina de acordo com a sua vontade, levando-os à autodestruição ou à destruição por meio dos seus inimigos. A terceira mensagem angélica e a ira de Deus. Tendo como base essas informações, já é possível analisar a ira divina anunciada na terceira mensagem angélica. Veja. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre.
E os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Note que há alguns símbolos a serem interpretados. Veja como o profeta Jeremias explicou o que significa beber do vinho do furor de Deus. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel. Pegue o cálice do vinho do meu furor que está em minha mão e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Elas beberão, ficarão tremendo e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Estes versos deixam claro que beber do vinho do furor de Deus, preparado no cálice da sua ira, significa que aqueles que rejeitam ouvir a voz de Deus serão por fim deixados à disposição do inimigo de Deus, Satanás, assim como foi com Jerusalém na antiguidade. Agora veja o significado de ser atormentado com fogo e enxofre, cuja fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo que o dilúvio não foi eterno, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra por meio de uma chuva de fogo e enxofre também não foi. No entanto, as expressões ser atormentado diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre apontam para uma consequência, a perda da vida eterna. Portanto, veja a seriedade dessa mensagem. Não podemos em nenhum momento sequer brincar com este assunto. Você não acha? Esta é a ira de Deus, a obra estranha apresentada na terceira mensagem angélica. E é claro que este estudo foi apenas uma introdução ao assunto. Em breve veremos mais a este respeito nas próximas lições. Conclusão. E então, você entendeu que na realidade Deus não se ira como seres humanos? Ele, como juiz de toda a terra, apenas toma posição em relação aos pecadores, executando diretamente o seu juízo ou então permitindo que estes aconteçam por meio da guerra. Entendeu que a ira divina é uma consequência do pecado contra o Espírito Santo? E você, está disposto a obedecer à voz de Deus em tudo o que Ele ordenar? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos a ira de Deus na terceira mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que aquele que insiste no pecado contra o Espírito Santo será por fim deixado a sofrer as consequências da sua rebelião. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão desses temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado a reação de Satanás às 3 mensagens angélicas no capítulo 16 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.